A cada trimestre nós temos animes novos. Alguns são maravilhosos, mas outros são tão ruins. E eu estou aqui para perguntar, dá para piorar? Hoje nós temos Maid Tokyo Renka. Eu ainda vou me dar algum tempo para pesquisa, especialmente porque tem carnaval chegando aí, mas eu vou fazer ainda esse episódio com certeza. De todos os episódios 1, Tokyo Renka é o que mais tem views. Eu praticamente não divulguei o episódio em português e ele conseguiu 120 e tantas views. E depois que eu publiquei e divulguei a versão em inglês, tem quase 1.500 views. E foi um pouco assustador porque ganhou 10 dislikes imediatamente. Todas as minhas... Puta que me pariu, tudo que eu anotei. Vou ter que fazer tudo de novo. Não, eu não tinha esquecido de salvar. Eu sou só uma anta. E antes de mais nada, só pra esclarecer, a série não vai só falar mal desses animes. As pessoas costumam dizer que você deve dar 3 episódios pra ver se a série é boa ou não, mas honestamente algumas séries não merecem 3 episódios. Eu quero realmente saber se eles vão melhorar ou não. Digo, siga minhas redes sociais. A música de abertura é divertida, mas o mago dançando pode ficar um pouco ridículo demais. Eles estão tentando criar uma imagem de uma dança, isso é baseado em história, mas é pra ser mais divertido do que ela. E aí ele força um pouco demais. O começo mostrando como é o fim, mesmo sendo vago como é algo perigoso. Você pode alienar a sua audiência, mas você também pode mostrar exatamente qual é o tom, para que a sua audiência saiba o que esperar. É algo corajoso de se fazer e eu acho que merece crédito, se eles não mudarem aquele final. Já no final da abertura você vê ela segurando a mão dos dois, simbolizando o triângulo amoroso, então por que você mostraria ela tendo reações amorosas para outros? O episódio começa com a lua de Majora's Mask pronta para destruir o mundo, mas dessa vez é porque ela tá envergonhada por alguma coisa? Ou talvez apaixonada? Isso aqui é engraçado porque ela é mostrada quase sem vida, obscurecida e separada das outras, e vai sugerir que ela sente falta de ter amizades. Mas aí elas são todas mostradas com o mesmo escurecimento, tirando todo o valor da apresentação dela. O anime tá basicamente dizendo que ela é só emo. Eu acho particularmente engraçado o anime mostrar o talismã no celular dela, porque a gente nunca viu um talismã levar alguém para o passado. Eu me pergunto se essa transição diferenciada foi para mostrar que ela foi para aquele momento em sua mente. O que seria interessante? Você sabe quanto custa carne no Japão? É tipo o triplo do que no Brasil. Ou seja, ela não é só emo, ela é uma riquinha emo. E porque as pessoas não veem os testículos de Avatar flutuando, ela começa a ser excluída. Honestamente, esse tipo de situação pode ser interessante. Você não fez nada, mas as pessoas te excluem por algo que você achava que era natural. Mas você tá me dizendo que ela foi excluída quando criança e isso durou a vida toda dela? Ela não tentou esconder nenhuma vez? Ou aquelas crianças conseguiram passar a notícia para todo o Japão? E o pior é que ela ignora os fantasmas e aí se declara sozinha. Faça amizade com os fantasmas, ué. Tipo, se você realmente não quer ouvir os fantasmas, aquelas vozes deveriam ser algum tipo de tortura, não algo que você só liga a música e não precisa mais ouvir. Ou, quando uma garota te trata normal, não fuja. Não, é mais fácil assim. O mundo é terrível demais para se ter amizades. A garota ainda diz que é incrível ela ter essa habilidade, mas ela ignora. Especialmente quando você tem confirmação da vida após a morte. E como qualquer pessoa que quer ficar sozinha, ela não vai direto para casa, ela vai parar na frente do mago que tem uma caixa de profundidade inconsistente e ele escolhe ela para sumir. E eu tenho que ressaltar que essa passagem é bem feita. Os dois são mostrados fora do mundo, então a relação entre os dois é clara. Ela é mostrada entre luz e sombra, então deve haver alguma mudança. Mas aí ela ignora ele insiste e ela fica corada. Antes de mais nada, eu tenho que dizer, esse não foi um dos momentos em que eu disse que ela deveria estar com tesão. Além disso, nós temos o problema deste ser místico que mostra um novo caminho estar insistindo. Se ela só aceitasse, você poderia dizer que ela tem algum desejo inconsciente, ou ela está pronta para essa mudança mesmo que não perceba que ela vai ocorrer. Mas se ele ofereceu e ela se recusou, ele está forçando.
Isso muda completamente a narrativa de ela queria isso para ela sobreviveu a isso. Ela até pensa enquanto está sorrindo que ela foi levada a isso. Mas a gente tem que aceitar isso porque ela diz que se sente em paz? Ela é acordada pelo fantasma da mãozinha e, como todo mundo, o celular não funcionar é um problema muito maior do que viajar no tempo. E subitamente ela percebe uma carruagem gigante e está caindo do lado da carruagem para trás em vez de ir na frente da carruagem pro lado? Felizmente, essa carruagem tem freios ABS. E eu devo apontar, esta carruagem tem faróis. Eles só não estão ligados. Não que adiantasse, já que o motorista usa em seu filme. Você vai falar alguma coisa, você precisa de ajuda, você está bem... Nada. E aí aparece o primeiro dos 91 interesses amorosos. Ela literalmente não reage a nenhum movimento, como se tivesse hipnotizada. Ou como se ela fosse uma personagem vazia para as meninas na audiência poderem se projetar nela. Talvez ela só seja de Dororô. E aí o segundo cara é mostrado na frente da lua e ela faz uma cara ainda mais emotiva. O que vocês querem que eu ache que isso é? Ela não conhece nenhum dos dois e ela só está reagindo assim que vê alguém. Alguém que o anime está mostrando como bonito. Você pode chamar de paixão adolescente se você quiser, mas é a mesmíssima coisa. Mas sem ele entender a funcionalidade das roupas modernas, continua inteligente. Talvez eu tenha rido um pouco mais do estudante de arte dessa vez. Eles oferecem a levá-la para casa depois de um compromisso e ela diz que não precisa, enquanto o motorista continua não dizendo nada e fazendo aquela cara. Isso funciona um pouco mais aqui porque é uma era mais perigosa e eles estão literalmente falando dela poder ser atacada por cachorros de rua. É de noite, é uma área vazia e ela claramente não entende tudo o que está acontecendo. Então eles insistirem para levá-la parece ser para protegê-la. Mas isso também indica que um mago tacou ela num lugar ainda mais perigoso do que pode parecer. Sem contar que tem um pequeno detalhe. Ela parece ter amnésia e o cirurgião diz que não tem problema. O estudante de arte sugere levá-la a um hospital ou para a polícia. Então parece que ele pode estar se aproveitando dela de certa forma. Existe a possibilidade dele só entender que na verdade ela é de outro tempo por algum motivo, mas isso não é explicado. Fim das contas, esse anime tem um problema sério com homens insistindo. Ela com cara de imbecil finalmente percebendo que não está mais no Kansas também é engraçado. Mas essa cara é meio bizarra. Isso tem um potencial imenso, ela finalmente percebendo que está em outro lugar e tendo que se adaptar. Mas não, ela vai passar o episódio inteiro sem entender. Chega ao ponto de ela entrar num casarão famoso do Japão e não entender que o casarão que não existe mais é no passado. Eles estão numa festa para a coroa da Rússia. A Rússia não tem mais coroa. É por isso que eu entendo o estudante de arte ficar tão inseguro com ela estando ali. Se ela ainda não entendeu nada, como diabos você pode se sentir seguro? Ela pode começar a pegar a prataria e bater como se fosse uma bateria. E se você é uma garota adolescente, você não se sente insultada com esse tipo de representação? Tipo, o cirurgião comenta que ela está vestida estranha. Os outros falam que ela está vestida estranha. Tem que vir um coadjuvante e dizer que ela está vestida estranha pra aí ela perceber que ela está vestida diferente de todo mundo, em uma era diferente. Sem contar você, espectador, porque isso é basicamente o anime dizendo a mesma coisa várias vezes, como se você precisasse ouvir a mesma coisa várias vezes para entender. Ela começa a se sentir perdida, mas aí passa a carne assada e ela vai seguindo. E não só essa parte é engraçada, ela deixar o cirurgião falando sozinho é mais engraçado ainda. Depois de ela ser quase atropelada por um casal dando uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo, ela bate no cara que derruba a carne, fazendo ela voar até a mão de um germofóbico com um bichinho de pelúcia no ombro, que é bonito bastante pra fazê-la corar, que aí joga pra cima e outro cara pega, e o anime dá zoom out pra você ver ele e ela corar de novo. O segundo cara diz que ela é muito determinada por estar querendo dançar com ele, e aí você vê uma multidão de mulheres esperando pra dançar com o cara, e olha que elas têm rosto em vez disso filme, apesar de quebrar pra cima e pra baixo. E subitamente elas estavam em fila o tempo todo. Nada menos que o teleporte do Goku tornaria isso possível. Esse é um problema sério da apresentação do anime. Diferente do rosbife que foi apresentado antes, nada é estabelecido. Eles poderiam ter conversado sobre a festa antes e ela se questionar sobre o casarão, mas aí dizer não, isso é ridículo, e isso faria mais sentido do que ela simplesmente ignorar tudo ao seu redor. Da mesma forma, ela poderia ter passado pela fila e isso mostraria que ela está ignorando seus arredores, mas não forçaria a
gente a fingir que faz sentido. Eles só nos dão um resultado final e querem que a gente assuma que faz sentido, pra não dar trabalho. Ela diz que viu o coelho no ombro do germófobo para que ele saiba que ela vê espíritos. Já é uma forma meio atrapalhada de mostrar isso, mas se isso não ficou claro, vem o segundo cara e pergunta diretamente. E como ele usou o espiritualismo, ele ativa o escritor famoso do passado para o anime dar zoom out e ela corar de novo. E se você ainda não acha que essa produção é confusa esteticamente, nós temos algumas coadjuvantes aqui, mas uma não tem isso filme e outras têm. E ela ainda não entendeu que está no passado. Então ela se surpreende de novo. O escritor começa a dançar com ela e eles introduzem de forma sutil o mágico fantasma no fundo, o que é bem executado. Pena que o ator tem que encolher. E por um instante a multidão não tinha nem cara nem isso filme. E eles têm que deixar absurdamente claro que é ele antes dela poder ir atrás dele. Ela chega a esquecer o que ia fazer por causa da carne e isso é engraçado. Mas ela ainda não sabe que está no passado. Ele começa a falar devagar e ela ainda não entende. Ele apaga as luzes e surge como uma raposinha importunando as pessoas. Mas aí o policial surge. E ela cora de novo. Ela protege a raposa, ele pergunta se ela é uma tamayori, ela finalmente parece ter uma emoção uma segunda vez, e ela cora uma última vez depois de ser salva pelo cirurgião, porque ela ouviu um nome diferente dele. Aqui faria sentido, é uma coisa repentina, ela está sendo salva por ele, ela não tem certeza de quem ele é muita informação, o cara diz que ela é noiva dele, mas como ela cora a cada 5 minutos, perde um pouco do impacto. É só isso que eu tô dizendo. E tem uma vez que ela cora diferente, porque essa vez é diferente. E ele literalmente diz que ela pertence a ele, só depois de um tempo perguntando se ela confirma isso. Dias depois, porque eu passei esse tempo todo doente, eu não conseguia fazer nada, eu tive que faltar trabalho. Foi horrível. Mas estamos aqui de novo, vamos continuar. O segundo episódio começa de novo com aquela transição diferente para acontecimentos do episódio anterior. Então eu por um instante pensei que tivesse algum significado, mas não, só decidiram usar essa transição em vez da outra. E também cria um contraste bem grande com as piadas que se seguem. E eles sabem o que é uma saia, então ele não é mais inteligente, ele só tem mais conhecimento de mundo. Meio que destrói uma das coisas positivas do outro episódio. E isso vira o professor tentando ensinar a ele a pronunciar corretamente, até que ele tenta fazer o mesmo com o policial, e meio que não teve graça, mas aí o silêncio depois me fez rir. Mas aí, por algum motivo, eles usam a mesma transição de novo e de novo e de novo. Se eles já estavam usando demais da primeira vez, mas tinha algum significado como a ficha cair finalmente, o que já é diferente de eventos do passado que vão ter efeito na vida dela, usar múltiplas vezes é só uma má ideia. O cirurgião oferece levá-la para dormir em sua mansão, o estudante de arte os segue, e os cavalos dessa carruagem estão patinando. E claro, ela só percebe que não foi um sonho depois de lembrar de tudo com detalhes. Ver que ela está numa mansão não quer dizer nada. E o anime literalmente tem uma sequência de todos os personagens importantes do episódio anterior, reapresentados exatamente como no episódio anterior, para dizer que ela ainda não entendeu que viajou no tempo. Ela se assusta com um canhão no meio-dia, mas se era pra ser uma piada, meio que não tem graça. O absurdo era mais interessante que o anacronismo. Ou seja, Mary Poppins fez melhor. Isso a leva a ver as pinturas do estudante de arte e a mencionar uma que está incompleta. Aí o cirurgião chega, a chama de isqueirinho de novo, e ela já não sabe o que isso é mais uma vez. Pra o anime mostrar cenas do episódio anterior, a cara aterrorizante dela, e ele dizer que essa foi a inspiração pro apelido. O que me faz pensar que ele realmente gosta de vê-la sofrendo e pretende torturá-la ou algo assim. Sem contar que colar uma pequena animação no canto é um nível de preguiça à la Jovens Titãs em Ação. Ei, o estudante de arte é um parasita. É quase como se o anime tivesse um senso de clichês que podem ser usados para criarem situações engraçadas. E aí o cara que sabe que ela não tem pra onde ir e precisa da ajuda dele, diz de novo que ela pode ficar pra sempre e que ela é noiva dele. Ela não só cora, ela perde a cor totalmente.
Realmente dá a impressão que o anime tem que ter uma reunião toda semana para pensar em diversas formas para fazer o personagem enrubescer. E começa uma sequência cômica. Ela pede algo que não existe no tempo deles, o que os confunde. Então ela pede algo que seria barato para ela, mas é caríssimo para eles. A comida ser confundida poderia ser interessante, mas aí eles forçam demais com o dinheiro e com ela não conseguindo se vestir. Poderia ser bem básico e até divertido, mas não dá, porque ela está pela 200ª vez agindo como se não soubesse que ela viajou no tempo. Mas ela não consegue se vestir. Eia! Eia! Ela se surpreende com a mulher limpando o casarão, como nós já vimos sendo feito em 1 milhão de animes. Mas de forma mal feita porque ela claramente deixa um pedaço enorme sem limpar. E ela comenta sobre estar em outro tempo de novo. Pelo menos ela fica sem roupa depois disso. Mas claro, a serviçal tem que explicar que todos acham que ela não sabe essas coisas porque ela tem amnésia. Apesar de ser ridículo e ser óbvio e ter tido a mesma explicação no maldito episódio várias vezes. Os rickshaws patinam pela rua, os levando a uma casa de sukiyaki, onde ela come e faz caras que realmente são bonitinhas. É um momento bem executado. Até o estudante de arte comentando na inconsistência da amnésia dela funciona. E a música para o cirurgião contar como os dois se conheceram, para uma piadinha fechar a cena antes da história. Ele vai escrever, mas não escreve, toma um banho para dar um fanservice, e o aluno está seguindo um gato e chama a atenção dele, que está nu. E o estudante literalmente pede para ele parar de ficar pelado às 6, mas ele diz que não pode. E tudo isso funciona bem melhor do que Rei sendo estúpida. Essa imagem também tem implicações hilárias. E ele convidou o aluno para morar com ele porque o acha fascinante. Ele então pede para a noiva involuntária para procurar o gato preto do aluno. O que nos dá essa cara? Sério, ninguém notou que ela estaria muito detalhada para esses olhos. O cirurgião diz que ela deve usar os seus poderes de Tamayori e ela pergunta o que é isso. Porque nada fica na cabeça dela por mais de 5 segundos. Como eu tinha dito no episódio 1, ela poder ver espíritos vai ser útil nesse passado. O anime estabelece que nessa época, com a modernização, mais e mais os espíritos vão se escondendo e o número de Tamayoris vem decaindo. Claro que o fato de ela ver espíritos desde criança diz que isso é uma mentira. Ao mesmo tempo, as ilustrações sugerem seres sobrenaturais, não só espíritos. E é claro, nós temos aquela velha dualidade que nós vemos em muita mídia japonesa entre o que eles foram e o que eles se tornaram. Mas não é tão bem feito quanto em outros lugares. A implicação aqui é que sobrenatural é natural e modernização não é. A pintura incompleta só precisa do gato para ser terminada. E ela finalmente está usando o conhecimento futuro para fazer algo. Não que ela saiba que fez isso. E ela começa a se questionar se consegue ver espíritos depois de ter visto uma raposa branca que ela lembra de ter ido defender. Aí ela ouve uma voz que já ouviu antes. Mas ela não sabe que tem poderes! Ela finalmente percebe que a voz é do mágico palhaço fantasma raposa e corre para encontrá-lo. Ela diz que quer voltar, ele diz que precisa ser na lua cheia, então vai levar um mês. E eles esclarecem mais uma vez que ela pode viver bem nesse tempo. Ela se torna uma personagem super feliz que ela nunca foi até agora, decide ajudar com o gato e inventa o esfregão, aparentemente. O que realmente é estranho, porque ela está introduzindo tecnologia, mas o anime disse que isso é negativo. Primeira cena e já parece bem melhor do que os outros dois. Por quê? Porque eles parecem finalmente estar entrando no formato episódico que eles estão sugerindo que vai existir desde o começo. Tem um errinho básico no reflexo na espada que magicamente reflete o fantasma que está na frente da espada para quem está atrás da espada. Mas mágica, efeitos para progredir a história. A primeira cena do episódio em si é, no mínimo, melhor executada. Temos uma sobremesa que surpreende por não ser comum na era atual, mas é só uma curiosidade. O problema é claro se você conhece Chá Verde, e se você não conhece, é amargo pra caceta.
E se a cara dela não é super engraçada, o estudante tentando fugir me fez sorrir. Mesmo não sendo visualmente impressionante, o "ai" dele passa exatamente como a situação é. Até a comida é desenhada de uma forma que não é feia, mas tem uma aparência que não parece ser o que uma sobremesa deveria ser. Chega a me fazer querer ignorar as implicações de ele dar a comida de colher na boca dos dois. Ela sai para procurar o gato, ele faz perguntas sobre a busca, ela não sabe e ele se irrita. Mas isso tudo é uma desculpa para eles encontrarem o escritor e o germofóbico. E isso é 1000 vezes melhor do que minha trama vai depender da minha personagem principal não entender nada. Estamos falando de ela não saber uma crendice que pode ter morrido com o tempo, não de ela não reconhecer como foi chamada, ou não entender onde está. O escritor está tentando convencer o germófobo a ajudá-lo, e aí eles veem um ou outro. Até a reação dela e do germofóbico são melhores. O escritor precisa de uma Tamayori, ela menciona o coelho, ele entende que ela é uma Tamayori e empurra ela para o escritor. Como ele não sabe que ela é uma Tamayori depois dela defender a raposa, eu não sei, mas com certeza o diálogo é muito mais fluido do que nós tivemos nos últimos 2 episódios. E ela claramente não entendeu ainda que aquilo era um espírito. De novo, eu não sei como, mas é algo explicável. Do mesmo jeito que ele poderia estar mais longe da confusão e não a viu defender a raposa, ela pode ter visto tanta coisa sobrenatural que se acostumou e nem nota. E o germófobo vai embora enquanto o escritor tenta convencê-la a trabalhar para ele. Não é incrivelmente maravilhoso, mas eu pude apreciar o episódio muito mais quando a história e a arte não estão me insultando a cada 5 segundos. Ainda me parece um episódio bem padrão, mas os outros 2 estão tão abaixo disso. Não que isso me impedisse de fazer piadas. O escritor explica que Jane era sua amiga, as imagens do flashback são bem efetivas e ela não tem cara. Tipo, isso é um bom exemplo do que eu quero dizer com padrão. É bastante claro que esse personagem deveria assustar aqui, mas ele vai ter que ser mostrado positivamente mais tarde. Então o anime comete o erro de, em vez de mostrar assustador, ele diz que foi assustador para os personagens. E você fica pensando que o personagem é um bebê chorão. E ele imediatamente percebe tudo o que aconteceu e se arrepende, apesar de estar aterrorizado um instante atrás. Ou ele estava desapontado dela ser só uma das hologramas. Perder seu olho faz você perder seus poderes espirituais? A personagem principal está ouvindo fantasmas pelos olhos? O que mais ela consegue fazer com os olhos? Comer? Ou só hipopótamos voadores conseguem comer pelos olhos? Ele acha que Jane está poltergerizando ele e... a transição de novo. Agora enquanto ele conta uma história. A transição vai ser usada mais algumas vezes e não tem consistência nenhuma. Mas por que eu ainda quero consistência? É só pra dizer isso aqui é importante? Ou você só está usando bastante porque achou que ficou legal? Mas voltando ao Poltergeist, eles dão uma explicação boa para por que ela teria se tornado algo perigoso. E o personagem do escritor parece mais profundo do que qualquer outro até agora. Ela aceita, apesar do noivo forçoso não querer, e ele manda o estudante de arte ir com ela. Em uma cena que sutilmente mostra visualmente que ele está forçando o estudante de arte, ainda implicando que ele sabe que os dois não se dão tão bem e que ele está usando sua influência como patrono dele. Tem até essa mini cena dele forçando sua testa no estudante e perguntando se ele entendeu mesmo. Onde diabos estava esse anime nos últimos 2 episódios? Cena rápida e bem executada deles sendo colocados em um quarto juntos. Ela se sentando no chão é engraçado com aquela buzina de bicicleta. E ele mostra caráter se sentando no chão junto a ela. E ele pergunta sobre como ela se sente sobre a situação em que ela foi colocada pelo cirurgião. Desenvolvimento de personagem. Ela tem que ser uma imbecil e não entender, mas ele entende pelo sorriso rápido e a cena segue. De novo, é 1000 vezes melhor do que o que nós tivemos até agora, e só me faz pensar que os 2 primeiros episódios foram esticados e deviam ter sido um só. Ele tem um momento de explicar um pouco demais o valor da presença dela e mostrar que ele não é o cara gélido que ele era até agora,
Mas ela caiu no sono, então foi tudo pra audiência. Jane surge, Poltergeist começa e o policial protege os dois de uma janela quebrada. Pequeno erro dela se virar na espada, mas não estar virada depois. E, em uma boa construção de cena, ela impede o policial de atacar o fantasma e leva a sua lâmina aos seus olhos para que ele veja que a fantasma está chorando. Tipo, podia ser melhor se ela não anunciasse o que vai mostrar antes, por exemplo... Mas funciona. O escritor fica angustiado e fica um pouco forçado no fim, porque ele exagera demais, mas não muito. E a principal diz que a fantasma só quer que ele sorria. Jane sempre o seguiu, a Stalker, mas como não podia mais falar com ele, ela começou a se culpar por ele estar se culpando. Com a lua cheia vermelha, ela sentiu que tinha mais poder e tentou falar com ele, mas não o controlava e causou o poltergeist. A única parte que realmente não parece funcionar é que ela diz que a principal está ajudando ela a controlar o poder, porque ela não fez nada. Não tem um movimento, não tem um momento. As vozes dela sincronizando para demonstrar que a fantasma falando era mais uma coisa emocional e que a personagem principal está falando na verdade esse tempo todo, funciona muito bem. Não é original, mas funciona muito bem. Eu só não sei porque ela tem que virar uma boneca. Pelo menos ela não tá repetindo que não sabe que veio pro passado. Mas ele girando e sendo imbecil foi uma transição bem besta. Até ela tá olhando como se dissesse: "Você bebeu?" Belo contraste entre a luz do fantasma se esvaindo e a sombra dos vivos. E ela não perdeu tudo que o estudante de arte falou pra ela. É meio triste de ela só falar no final que isso ajudou ela de alguma forma. Mas ok. Até o cirurgião tem um momento que o humaniza um pouco, com ele se preocupando por ter demorado a chegar lá. Mas aí ele tem que abraçar o estudante também. Não é tão engraçado, é mais forçado mesmo. E o escritor do nada explica que ele chama ela de noiva para protegê-la, dizendo que isso impede que mexam com ela à toa. Que eu não tenho como deixar de achar meio forçado. Eu entendo que eles estão tentando mostrar que ele trata os dois iguais como uma forma de equilíbrio, e até sugerir que ele não está querendo se aproveitar dela, mas as ações ainda são bem íntimas. Por fim, o escritor vai beijar na mão dela, mas o cirurgião a pega e a leva para comer a sobremesa horrível. Então, dá para piorar? Honestamente, sim, mas dá para melhorar também. O segundo episódio é pior que o primeiro, sem dúvida. O terceiro episódio é bem melhor que os dois, mas não chega a ser maravilhoso. Eu diria que se fosse no nível do terceiro episódio, não seria uma série que você tem que ver, mas não seria uma série que realmente te ofende tanto. O grande problema é, como nós temos essa variação de produção tão grande, e nós temos erros mesmo no melhor dos episódios até o terceiro, você não tem realmente como saber se o nível vai melhorar ou não. E os erros são extremamente claros. Você não precisa ter uma festa no começo do seu anime para apresentar todos os personagens que podem vir a ser relevantes. Se você vai ter que ter episódios para mostrar por que eles são irrelevantes. Honestamente, eu sei que tem muita gente que gosta dessa série e por isso que eu tenho tanto dislike no vídeo em inglês, e eu sinto muito que eu não concordo com vocês, mas eu estou vendo todos os erros. O terceiro episódio com certeza é melhor. E se esse vídeo tiver muitas visualizações, eu posso ver do quarto ao sexto, mas eu não posso dizer que a série é boa antes de ver algo bom. Por favor, me digam, a série continua no nível do 3 ou ela cai de novo? Mas isto aqui não está aqui para dizer vocês são horríveis. Isso aqui é para ser uma forma divertida de crítica. Mas é isso, o que você achou desses 3 episódios? Deixa nos comentários e eu te vejo na próxima. Tchau! E se você gostou, curta, assine e compartilhe. Quer vir aqui? Quer vir aqui, neném? Olha, neném, é a chavinha. Quer ficar aqui no colinho de papai? Quer ficar no colinho de papai. O rabo não é legal. Deita aí. Rabo não é legal não, Chaves. O segundo episódio começa de novo com aquela... Minha gata me assustou. Agindo como se não soubesse que ela viajou no tempo. Forçar a voz é uma merda. Oh, internet? Yes. Okay. I'm gonna continue recording.
Why am I speaking in English? Eu vou continuar gravando, terminar isso aqui, né? Tá quase terminando. Não, tá quase terminando esse coisa, porque isso aqui é só um episódio, entendeu? Que aí eu deixo pronto e aí eu faço a live. Eu ouço vocês vendo TV lá alto pra caralho. Eu não sei o que é. Eu acho que a nossa casa conduz som bem pra caralho. Tipo, a Pequena Sereia tá no nosso quarto? Não, pois é, eu sei que não vai sair no coisa. Então... Ah, tá. Susto. Não, eu olhei aqui e eu vi, o som não tá saindo. Porra, não tá gravando alguma coisa assim? Não, é porque é o som do computador. Do microfone tá funcionando. E está gravando, que bom. Tá. E isso tudo vai pro fim? Claro que não. Claro que sim, que. Sim, que. Ela finalmente percebe que a voz é do mágico palhaço raposa fantasma. Mágico palhaço fantasma raposa? Mágico fantasma palhaço raposa?